Oi, gente! Na nossa videoaula de hoje, vou ensinar vocês a fazerem este lindo gorro ou touca em crochê. É muito fácil de fazer e econômico. Com apenas um novelo de lã de 100 gramas, eu consegui fazer este gorro e ainda sobrou bastante linha. Ele é bem macio e o ponto é muito gostoso de fazer e fácil. Boas aulas! Vou usar a linha da Círculo Mollet, 100 gramas. Esta cor, gente, ela é o 0,700. A agulha eu vou usar a 3,5. A número 4 também serve. Vamos iniciar fazendo 9 correntes. Primeiro eu vou fazer um ponto de apoio, só giro minha agulha, passo o fio sobre ela, fazendo assim, ó. Vou fazer agora as 9 correntes. Não faz as correntes apertadas. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essas 9 correntes, gente, será a barra da nossa touca. Se você quiser a barra mais larga, aí você faz mais correntes. Com 9 correntes, dá 7 centímetros de barras. Então, fiz as 9 correntes, uma correntinha, e vamos agora voltar. Você vai pegar essa correntinha que você fez e vai deixar ela, vai voltar na próxima corrente, ó. Nós fizemos ela, não vamos mexer nela. Vamos voltar na próxima, fazendo um ponto baixo sobre cada corrente. Assim vai ficar o ponto sanfonado na nossa barra. Então, você só introduz a agulha sobre a corrente, passa o fio e puxa, ó. Muito fácil. Introduz a agulha, não deixa o ponto apertado. Olha como tá ficando. Só isso que nós vamos fazer a barra toda. Vai ser um ponto baixo sanfonado. Então, vamos para a próxima corrente, ó. Introduziu a agulha, passou o fio, puxou. Novamente. Passou. Se pegar 2 fiozinhos, você tira a agulha, coloca de novo, passa a agulha, ó, e puxa. Aí vai para o próximo. Preenchemos todas as correntinhas com o nosso ponto baixo. Temos 9 pontos baixos aqui. Nós vamos fazer uma corrente agora, ó, e vamos voltar. A nossa corrente que nós fez, ó, dá pra você ver ela aqui. Vamos voltar na próxima, ó. Tá vendo aqui, ó? Nós vamos introduzir a agulha por trás, ó. Só pegando essa de trás. Você passa, agora já pode virar seu trabalho. Passou o fio e puxou. Aí vai novamente atrás, ó. Deixa eu mostrar pra você certinho. Aqui você pegaria as 2 argolas, tá vendo? Não é isso que nós queremos. Vamos pegar só essas argolinhas que está aqui, ó, na parte de trás, tá bom? Então, introduz a agulha e puxa. Sempre com o ponto, gente, folgado. E assim nós vamos, ó, pegando na parte de trás, fazendo o nosso ponto baixo, ó.
Deixa eu mostrar aqui melhor pra você. Entrou, ó, sua agulha tá na linha, ó, não tá apertada. Vai lá atrás, passa e traz pra você. Volta aqui, ó, e traz, fazendo o nosso ponto baixo. Volta aqui fazendo, ó, ponto por ponto. Aqui, gente, no finalzinho, ó, dá pra você ver, tá vendo que nós estamos fazendo o nosso ponto sobre ponto? Falta só uma aqui, ó. Então, nós vamos lá atrás, ó, pegar ele. Só de você colocar a agulha aqui, ó, você já vai achar. Deixa eu te mostrar aqui melhor. Você colocou a agulha aqui, ó, você vai ver ele aqui atrás. Olha, tá vendo? É nessa ondinha que nós vamos introduzir a nossa agulha. Pode ser com o auxílio do seu dedo atrás, ó, pra você apoiar, pra você pegar ela, ó. Pegou os 2 fiozinhos, você tira, deixa só ela, tá bom? Aí você vem, traz, puxou. Agora, gente, ó, terminou. Esse daqui é aquele pontinho que a gente faz virando. Então, nós vamos fazer a corrente, ó, pra virar. Ela que dá aquele acabamento bem bonitinho no começo e no fim dessa barra. Ou do ponto, né? Que esse ponto eu já fiz uma touca com ele. E agora eu vou fazer a barra da touca. Outra touca. Então, aqui, ó, essa corrente que eu acabei de fazer. Eu vou voltar aqui, ó, pegando a alcinha de trás. Eu vou pegar essa alcinha, essa, até terminar. Vamos contar quantas nós vamos fazer? Ó, uma. Fizemos aqui a primeira alcinha. Um ponto. Vamos pegar o outro, ó. 2, vamos para outra, ó. 3, vamos lá na outra agora. 4, deixa eu colocar aqui que escapou. 4, vamos lá na outra. Aqui, ó. 5, vamos pegar na outra agora, ó. 6, vamos pegar mais outro, ó. 7, nós temos 9 pontos aqui. E o ponto de virar. Mais uma, ó. 8. E o último, olha. Você vai ver o último aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Só introduzir a agulha, ó. 9. Se você quiser contar todos pra você não errar, aí fica assim quando você termina, ó. Parece que tem que fazer uma aqui. Esse você tem que lembrar que você já colocou os 9, é o ponto que nós viramos. Então, vamos fazer uma corrente, que vai ficar pra virar, e já voltamos aqui, ó, fazendo, vira seu trabalho, fazendo tudo de novo, pegando na alça de trás, ó. Fiz um, aí vai novamente, ó, 2, novamente, 3, 4, 5. Se você pegar o fio escapando aí, você tira e coloca de novo. 6, 7, 8. E o último aqui, ó, você vai achar ele, ó. Aqui, ó. Só você olhar aqui, ó. Peguei esse ponto sobre ele, falta só fazer esse. Então, nós vamos lá atrás, ó. Pegamos a alcinha e completamos o 9, o número 9. Fica assim, ó. Aqui só tá faltando você fazer a correntinha de virar para dar esse acabamento. Fazemos a corrente, ó. Não faz apertada. E agora vamos voltar tudo novamente. Viu como é fácil? Então, gente, eu vou fazer por 49 centímetros, indo e voltando. Deixa eu te mostrar como tá ficando, ó. Olha o nosso acabamento aqui, ó. Quando a gente faz a corrente pra virar, como que fica bem bacana. Deixa eu arrumar minha câmera.
Aí, ó, tá vendo? Aí você vai fazer indo e voltando até atingir o tamanho que você precisa na circunferência. Eu vou fazer uma touca adulto, então eu vou fazer 49 centímetros. Eu já medi e eu preciso dessa quantidade. Se você precisar de mais, aí você faz mais. Se você quiser fazer para uma jovem, uma adolescente, provavelmente seja a mesma quantidade. Mas se você precisar de menos, é só ir medindo e na hora que chegar na parte da circunferência, o resto do procedimento vai ser o mesmo, tá bom? Eu vou fazer mais um pouquinho e já volto. Aqui, ó, vou continuar mais um pouquinho com você e depois eu vou fazer o meu até o tamanho que eu tô precisando, pro vídeo não ficar muito longo. Então, ó, sempre pegando na alça de trás, deixa a sua linha, ó, na agulha, ó, não deixa apertada, porque senão, gente, o ponto vai ficar muito duro. Assim ele fica bem macio. Aqui eu vou pegar atrás agora, ó. Dá pra você ver que eu fiz ponto sobre ponto. Só falta pegar um agora, ó. Aqui atrás. Vou mostrar pra você como que fica, pra você não ficar na dúvida, ó. Ficou assim. Falta só fazer uma corrente. E agora, vamos deixar a agulha aqui com espaço e vamos retornar. A corrente que você faz, você não vai usar, tá? Sempre deixa ela, pega a próxima. Assim, nós vamos fazer sempre 9 pontos em todas as carreiras, indo e voltando. E vamos novamente, ó, sempre pegando na alcinha de trás. Eu vou continuar o meu. Se você tiver dúvida, volta ao vídeo, que você vai conseguir fazer até o tamanho que você precisa. Eu tenho outros vídeos de touca, se você quiser fazer só nesse ponto aqui que nós estamos fazendo, eu tenho 2 vídeos aí com ele, tá? E aí a medida já seria outra, que é menos, né? Só nesse ponto, a medida de uma touca de adulto pode ser 40 centímetros. Ó, terminei, gente, vou fazer uma corrente. E esse aqui é um outro modelo, tá, gente? Então, eu vou precisar de fazer 49 centímetros. Ó, fiz a corrente e vou voltar aqui, ó, fazendo tudo novamente. Essa touca é bem econômica, um novelo de lã de 100 gramas dá pra você fazer. E assim, ó, só continuar pegando na argolinha de trás. Se você pegar errado, desmancha, porque vai dar pra perceber. Então, é isso, ó. Vou terminar só essa volta e já volto com minhas carreiras prontas com 49 centímetros. Ó, tô na última. Deixa eu mostrar mais uma vez pra você, ó. Pega aqui atrás. Terminei, ó. Sempre dá 9 pontos. Se você estiver fazendo com 10, vai ser 10 em todas. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar direitinho. Fiz a corrente, ó. Tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, voltando na primeira argolinha. Deixo só a correntinha que eu fiz. Aí vira o trabalho e tudo novamente. Eu creio que você já conseguiu entender. Vou fazer o meu. Se você tiver dúvida, volta o vídeo. Prepara aí o tamanho que você precisa da circunferência, tá? Então, até daqui a pouco, com 49 centímetros pronto, pra gente dar continuidade nessa touca. É só ir fazendo, ó. Cheguei aqui no finalzinho novamente, olha, você vê,
Tá faltando fazer só esse ponto. Você introduz a agulha aqui atrás, você já acha ela. E faz uma corrente para ela virar. Se você não fizer corrente para virar, vai ficar todo o seu trabalho. Deixa eu te mostrar aqui como que tá ficando, ó, a nossa barra da touca. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Aqui, gente, olha, com 49 centímetros. Cada ondinha dessa tem 2 carreiras. Então, se você quiser saber quantas carreiras tem, olha, eu vou contar o meu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 carreiras, tá bom? Você estiver fazendo agora, você pode medir na circunferência, na cabeça, não pode ficar apertada. Esse ponto é sanfonado, deixa ele bem à vontade, para sua touca ficar bem bacana. Agora vamos emendar e já vamos dar sequência. Então, gente, é nessa parte que você define o tamanho da touca que você quer fazer, tá? Se você quiser fazer para uma criança, você faz menos, faz 41 centímetros, 42, tá? E assim, você vai lá e mede e dá sequência, tá bom? Vamos unir agora nossas partes, ó. Você vai pegar as 2 partes, vai introduzir a sua agulha e vai aqui no primeirinho, ó, bem no ladinho, e vamos fazer o nosso primeiro ponto fechando aqui. Então, você só passa a linha sobre a agulha e traz. Agora, nós vamos fechar toda em ponto baixo, pegando sempre as 2 partes, somente pela argolinha, ó, de trás. Verifica aqui que eu vou fazer, ó. Vou passar o meu fio sobre a de trás, pego sobre essa, trago, ó, fazendo, deixa eu pegar aqui de novo porque o fio escapou. Trago ela, fazendo ponto baixo, ó, fechei. Aí, novamente, eu vou na minha argolinha, ó, de trás. Deixa eu mostrar aqui melhor pra você. Olha, pego aqui com o outro trabalho e vou fazendo ponto baixo. Venho novamente aqui, pegando no trabalho de trás e faço ponto baixo. Assim, eu vou fazer essa costura da mesma forma que a gente está trabalhando a nossa barra da touca, ó, sempre pegando de trás, unindo aqui, ó, para não ficar torto, deixa sempre aqui certinho e vai unindo, ó, pegando a ponta, pegando a corrente da argolinha de trás e trazendo, ó. Aqui, ó. E só fazer o ponto baixo. Estamos terminando aqui, ó, unindo o nosso trabalho. É muito fácil, gente, de fazer. Vou pegar aqui a última argolinha com esse daqui. Esse fio aqui, depois a gente esconde ele na parte de dentro. Deixa eu te mostrar como que vai ficar a costura, ó. Idêntico ao nosso ponto, ó. Tá vendo? O outro lado é esse. Se você quiser também, olha, tá vendo como ele fica? Dos 2 lados você pode usar qualquer lado. Vê o lado que você queira para você iniciar seu crochê, porque agora vai ficar todinha do lado direito. A partir desse momento, o lado que você fizer vai ser o lado direito, tá?
Deixa eu aproveitar e esconder esse fio, para ele não ficar me atrapalhando aqui depois. Então, vamos lá. Agora você faz só uma correntinha aqui. Vamos trabalhar a peça toda em ponto baixo, só essa parte. Pegando, ó, as duas argolas, vou arrumar minha câmera. Aqui, ó, pegando as duas argolinhas, ó. É assim, ó, deixa eu explicar pra você que vai ser melhor. Cada ondinha dessa, nós temos 2 pontos. Nós temos um ponto, uma carreira de ponto baixo aqui e uma aqui. Temos um aqui e outro aqui. Então, é sobre ele que nós vamos fazer o ponto baixo, tá? Então, vamos fazer um ponto baixo aqui, um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui. Nós vamos seguir até o final. Então, vamos lá. Pegando sempre as duas argolinhas, vou deixar viradinho aqui que é pra você ver melhor. Pego as duas argolinhas, passo e puxo. Aí, venho aqui, ó, pego novamente as duas argolinhas, ó. Passo meu fio sobre ela. E assim, eu vou todas as carreiras, eu vou fazer isso, ó. Fiz aqui, ó, nessa carreira, todas as carreiras, ó. Fiz nessas duas. Vamos fazer sobre essa, pegando nas argolinhas. Sempre nas argolinhas, ó. Não é difícil de você ver. Deixa a sua linha, ó. Acho que a minha câmera não tá focando. Aqui, ó, as duas argolinhas, você passa. Aí vem novamente, ó, o próximo. Vai dar um ponto baixo sobre cada uma. Se nós temos 60 carreiras, nós vamos ter 60 pontos baixos. Não precisa você ficar contando, porque dá pra saber, ó, como que você já vê. Eu venho aqui pegar, ó, as duas argolinhas. Só não esquece de você achar que isso aqui é argolinha, ó. Se pegou a argolinha dos dois, ó, ela vem junto, tá? Olha como que fica. Então, vamos aqui, ó, na próxima argolinha, ó. Deixa eu te mostrar melhor. Fizemos esse ponto, agora nós temos esse daqui, ó. Pegando sobre as duas argolas. Aí, vamos pro próximo, ó. Pegando. Aí, vamos aqui na próxima, olha. É muito fácil de você visualizar as argolinhas, ó. Deixa eu te mostrar como é que tá ficando o nosso trabalho. Agora, eu vou pegar a argolinha desse ponto, ó. Tá aqui, ó, as duas. Aí, o próximo agora é essa argolinha, ó. Então, gente, nós vamos fazer isso aqui, ó, até encontrar onde nós iniciamos com o ponto baixo. Olha, vamos fazendo, vai pegando, ó. Novamente aqui, ó. Só você observar, ó. Você pegar a galinha com as duas. Não esquece de você pensar que aqui é pra pôr, ó. Pode ver que ela tá sozinha, tá? Não faz. Porque a gente pegou com as duas junto, que é a mesma. Aquilo ali é só o espaço da corrente que fica assim. Vamos lá? Ó. Duas argolinhas. Pegou. Já peguei aqui, ó. Dá pra você ver que já fez. Então, vamos pra próxima, ó. Pegando as duas argolinhas. Tá vendo?
Aí novamente aqui, ó. Aí vem, ó. De novo, aqui, ó. Então é só isso que a gente vai fazer. Novamente aqui, ó. Como eu disse, não confunde, porque às vezes a gente faz o ponto mais folgado e ela fica aqui sozinha, ó. Você sabe que a sua tá aqui, ó. É a mesma, tá? Ó, é da mesma carreira, dá pra você ver. É bom que isso aconteceu, porque pode acontecer com você e você ficar aí perdido, ó. Já fizemos. Aí vamos pra próxima. De vez em quando, se você vê um desses aí, você já sabe que é o ponto, ó. Vou até abrir aqui pra você ver melhor. Ó, você pensa que é, não é, só tem uma argolinha, tá? É o ponto, não confunde. Pega aqui onde tá as duas e vai parar próxima onde tá as duas, ó. Se não tem eu vou te mostrar como tá ficando o nosso trabalho. Olha, só essa volta, tá? Que nós vamos fazer o ponto baixo aqui pra dar a base do nosso ponto todinho que nós vamos fazer nessa touca. E é muito fácil e gostoso de fazer, tá? A outra parte é bem rápida e o ponto rende bastante. Aqui nós vamos, ó. Então é isso, eu vou fazer ponto baixo. Se tiver alguma dúvida, você volta o vídeo. Para o meu vídeo não ficar muito longo, falta um pouco para me completar. Falta mais ou menos, ó, metade. Metade, tá? Quando tiver bem na próximo mesmo, eu volto. Vou fazer aqui só mais um pouquinho com você. Olha, fiz. Vamos lá pegar duas pontas, ó. Pega as duas partezinhas da corrente e puxa. Aí vem aqui novamente, ó, as duas partes. Então é isso, tá? Se o seu ponto ficou meio folgadinho e tiver uma aqui sozinho, ó, não confunde, não faz. Vem aqui onde tá a outra, tá? Aqui, esse aqui, ó, é a correntinha do nosso ponto, ó. Só que conforme a gente faz assim, ela abre. Tá vendo? Tá? E agora a gente vai procurar ordenar ela aqui. Com esse pontinho baixo para dar sequência. Olha. Viu? Só pegando assim. Aí vai novamente lá onde tem as duas alcinhas, ó. Tudo de novo. Vamos aqui, ó, no próximo. Então, gente, é isso, tá? Eu acredito que você já conseguiu pegar bem. Faz, que eu vou fazer o meu mais um pouquinho e já volto. Aqui, ó, chegando já bem próximo. Vamos fazer mais um pouco junto, ó. Fiz aqui o meu ponto baixo. Venho para a próxima carreira, ó. Pegamos 2 anéis e fazendo, tá? Aí fizemos aqui, ó, que é a nossa carreira, vamos para a próxima, ó. Pegando atrás com os 2 fios. Aí novamente, ó, pegando com as duas argolinhas. E assim terminamos, ó. Só tá faltando mais umas voltinhas, umas carreirinhas aqui, ó. Terminando. Olha, no final como é que tá ficando, ó. Aqui eu pego as duas alcinhas, faço meu ponto baixo. Terminou. Ficou essa carreira aqui, que é a carreira dessa daqui que nós fazemos, que é o ponto que a gente deixa folgado. Então, tô aqui no final, vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Só isso, ó, e vou passar ela, fechando. Deixa eu arrumar aqui esse ponto que eu coloquei ele pra trás, mas ele voltou porque eu não escondi. Ficou assim, ó. Deixa eu mostrar melhor pra você. Ficou assim. Deixa eu te mostrar como que tá. Olha como que tá. Agora nós vamos dar sequência. Vai ser, a partir de agora, vai ser até o final o mesmo ponto. Agora nós vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Passamos a agulha sobre a linha.
E vamos fazer um ponto alto nessa corrente, ó. Tá vendo uma corrente? Vamos para a segunda. Passa um ponto alto. Passo a linha sobre a agulha e vou fazer o ponto alto nessa corrente que eu pulei, fazendo ele ficar cruzado. Pronto. Agora, novamente, você observa que você já fez nessa corrente, nós vamos pular uma corrente e vamos para a próxima, fazer um ponto alto. Terminou, vamos voltar nessa que a gente pulou e vamos cruzar o nosso ponto alto. Ficando assim, ó. Novamente, se eu não... Toma cuidado para não fazer na mesma que você já fez, ó. Sempre pula uma, vai para a próxima. Aí volta aqui naquela que você pulou e cruza, fazendo o ponto. Novamente, passa a linha sobre a agulha, pula e vai para o próximo. Vamos novamente passar a linha sobre a agulha e onde nós pulamos, nós cruzamos fazendo o nosso ponto alto. Olha como que ele fica, gente. É bem bacana esse ponto. Novamente eu vou pular e vou para a próxima e faço meu ponto alto. Passo a linha sobre a agulha, onde eu pulei, eu vou cruzar fazendo sobre ele o nosso ponto alto. E agora tudo de novo. Pulo e vou pro próximo. Passa o fio sobre a agulha, cruza, fazendo ele na corrente que você pulou. Novamente, vou pular uma corrente e vou fazer aqui no próximo. Vou passar o fio sobre a agulha, de onde eu pulei, eu vou cruzar fazendo ponto alto. Gente, então vai ser assim, ó, não tem como você errar, porque eu fiz uma carreira de ponto baixo, exatamente para você fazer esse ponto bem tranquila. Então, você vai pular e vai fazer o ponto alto. Aí, vem fazendo o ponto alto, onde você pulou e ele fica assim, ó, cruzado. Eu vou dar uma adiantada no meu e eu volto fazendo mais com vocês. Vamos continuar, então. Passo a linha sobre a agulha. Vou pular um e vou para o próximo, fazendo o ponto alto. Ficando assim, ó. Passo a linha e volto naquele que eu pulei, ó, fazendo, cruzando ele, fazendo o ponto alto. Olha como é que tá ficando, gente. Deixa eu te mostrar, olha. Bem bacana. E assim nós vamos terminar, ó. Tô chegando. Passo a linha, pulo um e vou para o próximo, ó. Dá pra você ver? Pode ver aqui no próximo, pulando um. Aí passo o fio, bem cruzando o que eu pulei, fazendo, ó, o nosso ponto. Novamente, pulo e vou pro próximo. Passo o fio sobre a agulha e vou agora fazer meu ponto alto cruzando o outro que eu fiz. E assim ele fica um ponto cruzado. Olha, novamente, ó, pulo e vou pro próximo. Vendo que você pulou, cruzando, fazendo ponto alto.
ficou assim. Vamos novamente. Pula, ó. Vou pular e vou para o próximo. Passo o fio sobre a agulha e vou no que eu pulei, cruzando, fazendo um ponto alto. Próximas carreiras vai ser tudo assim. Passo novamente, ó, temos aqui o nosso ponto, ó. Pulo ele e vou para o próximo, nosso último ponto agora dessa volta. Passo o fio e vou cruzar, ó, lá no que eu pulei, fazendo o ponto alto. Pronto. Aqui eu conto 1, 2, 3 correntinhas. Só surgiu esse ponto aqui por causa da costura. Se eu tivesse feito uma carreira a mais, eu fazia outro ponto cruzado, tá? Se acontecer no seu, de ter 2, faz cruzado. Pronto, ficou assim, gente. Agora eu vou seguir novamente, ó. 1, 2, 3. E vou. Vai ficar ponto cruzado sobre ponto cruzado agora, ó. Vou pular esse e vou pro outro. Vai ficar bem bonito agora. Fiz ele, passo, ó. Vou em cima desse aqui, cruzando ele, fazendo ponto alto. Ó, fica ponto cruzado sobre ponto cruzado. Vamos novamente? Aqui nós temos nossos 2. Você pula e vai pro segundo. Faz aqui, ó. Terminou? Faz o ponto, passa a linha sobre a agulha e vai sobre o que nós pulamos, fazendo cruzado o ponto alto. Gente, é muito fácil. Para o meu vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um pouco e vou fazer mais um pouquinho com vocês. Vai ser toda a quantidade do tamanho que você precisar só nesse ponto. Ó, terminei aqui. Tô nesse, vou pular e vou para esse. Fiz o meu ponto alto. Ficou assim. Eu vou agora passar a linha sobre a agulha e vou vir, ó, nesse que eu pulei, cruzando, fazendo o meu ponto. Tá vendo como é fácil? E é isso, olha como ele fica bem bacana, gente. Vai ficar uma touca muito linda. Novamente, pula e vai pro próximo. Tá vendo? Passa e vem aqui, ó, fazendo o ponto alto. Eu acredito que você já consegue fazer essa parte sozinha. Ó, pula e vem. Olha como que ficou. Passamos a linha sobre a agulha e onde nós pulamos, cruzamos, fazendo o ponto alto. Eu vou fazer mais um pouco e volto para fazer com você, dando sequência. Aqui, gente, ó, chegando novamente no nosso ponto de encontro, eu passo a linha sobre a agulha, ó, pulo e vou dando sequência da mesma forma. Faço meu ponto alto e agora vou fazer ele aqui, ó, na corrente que eu pulei, faço ele cruzando. Aí, novamente, passo a linha sobre a agulha, pulo um e vou fazer o meu último ponto, faço o ponto alto, ó. Terminou? Você passa o fio sobre a agulha e vem fazendo, cruzando com o ponto que você pulou. Olha como que ficou. Tá ficando assim, gente, olha. Agora, eu cheguei aqui no encontro, é só seguir. Uma, duas, três, vai na terceira correntinha, você só puxa ela, ó, e traz pra você, assim, ó, olha como que fica.
Aí novamente faz 1, 2, 3 correntes. Aí tudo de novo, da mesma forma que nós acabamos de fazer 2 vezes, primeira e a segunda, nós vamos novamente, ó. Tem a corrente e a corrente do ponto de base. Você vai pular esse pontinho alto e sobre esse aqui nós vamos fazer o outro ponto, ó. Passa a linha sobre a agulha, volta naquela que nós pulamos, fazendo o nosso ponto cruzando. Ficando assim, ó. E vamos fazer isso em todas, ó. Pula, vai pro próximo. Então, gente, se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo, que eu vou dar sequência, senão meu vídeo vai ficar muito longo. E eu volto pra gente fazer o fechamento, olha. É muito fácil, tá? Você vai pular e vai na próxima fazer o ponto alto. Fez o ponto alto, não esquece que você pulou uma, você tem que voltar nela, ó, cruzando e fazendo o outro ponto para ele ficar assim, ó, bem bacana, tá? Então, qualquer dúvida, volta o vídeo e você faz aí o tanto que você vai precisar. Eu vou medir para vocês verem a quantidade que nós já fizemos. Aqui, ó. Tô aqui, nós estamos nessa parte aqui. Então, gente, estamos indo, ó, para 11 centímetros. Eu vou fazer 23 centímetros e eu retorno pra gente concluir a peça. Então, fica assim, ó. Pula uma corrente ou um ponto alto, tá? Você pula e vai pro próximo. Faz o seu ponto alto sobre ele e vem fazendo o outro, ó, cruzando a corrente que você pulou. Então, é só isso que você vai fazer. Eu vou fazer 23 centímetros e retorno pra gente finalizar a peça. Então, assim, ó, ele vai ficar sempre cruzado, ponto sobre ponto, ó. Vai permanecer, tá? No mesmo sentido. Então, vai fazendo aí que eu vou fazer o meu. Só não esquece, não faz correntinha, só ponto alto cruzado. E assim nós fazemos. Se você tiver alguma dúvida na outra parte, quando chegar aqui, ó, fez o ponto cruzado, chegou aqui, você conta 1, 2, 3 e faz o seu ponto baixo. Se tiver dúvida, volta o vídeo e vê esses dois que nós fizemos juntos, tá? Que você vai conseguir. Então, vamos lá, ó. Pula uma corrente, faz o próximo, passa o fio sobre a agulha e onde você pulou, você vai fazer ele cruzando. Então, é isso aí. Vou fazer o meu e já volto. Aqui, gente, olha, eu fiz meus 23 centímetros. Eu vou terminar agora concluindo aqui, ó. E vou fazer a última carreira com vocês. Então, eu dei sequência, olha, eu fiz, olha como o ponto fica, ponto sobre ponto, conforme eu disse a vocês, fazendo o ponto trançado. Agora aqui, vamos contar 1, 2, 3, introduzir a agulha e vamos passar sobre os 2 fios, fechando assim mais uma carreira. Vou fazer agora a última carreira. 1, 2, 3. Fizemos 3 correntes, aí nós vamos novamente fazer o ponto sobre ponto trançado. Passa a linha sobre a agulha, vou pular esse e vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto. Terminei de fazer ele, ficou assim, ó. Passo a linha sobre a agulha, volto aqui na corrente que eu pulei e vou fazer o meu ponto alto cruzando
o primeiro ponto, ficando assim, ó. Aí passo a linha sobre a agulha, novamente, ó. Vou pular esse e faço aqui. Então, eu fiz isso a touca toda após a barra. Esse ponto ficou muito macio. Só seguindo, ó. Aqui tá nosso ponto traçado, ó. Ponto sobre ponto. Eu pulo e vou pro próximo. Gente, essa touca sobrou bastante linha ainda. Um novelo de 100 gramas dá e sobra. Então, eu fiz as medidas que você viu aí, ó. Para um adulto. Mas se você é uma pessoa que tem mais corpo, aí faz conforme eu te falei. Na hora que você estiver fazendo a circunferência em crochê, você vai medindo e ver se precisa de mais. Tá bom, gente? É muito fácil, ó. Eu vou mostrar esse ponto de pertinho pra você ver. Olha como que ele é. Eu vou continuar, ó. Pulei um, fiz o meu ponto, ó, alto, passo a linha sobre a agulha onde eu pulei, eu cruzo e preencho o espaço. Outra vez, olha, tá os dois pontos, eu vou no segundo, faço ponto alto e volto fazendo ele cruzado no espaço que eu deixei. Assim. E vamos continuar até a chegada novamente. Agora eu já tô bem próximo de finalizar minha última carreira. Só introduzir a agulha e continuar. Pulo um e vou no próximo fazendo um ponto alto. Terminei, faço um ponto alto na corrente que eu pulei, cruzando o ponto. Então agora, ó, novamente, ó, temos os nossos pontos prontos, aqui é o espacinho. Você vai pular esse e vamos fazer o ponto alto. Faço o ponto alto agora, cruzando na corrente anterior. E assim nós vamos fazendo. Estamos concluindo o nosso ponto, tá aqui, ainda falta só esses dois. Pulo um e vou pro próximo e faço meu ponto sobre o ponto. Volto, ó, na que eu pulei e preencho, cruzando o ponto. Olha que bacana. Terminando aqui, ó, novamente eu vou pular e faço o meu ponto alto. Passo a linha e venho aqui onde eu pulei, fazendo o meu ponto alto cruzado. Cheguei aqui no final, eu vou contar. 1, 2, 3. Eu vou introduzir a minha agulha sobre ele e vou trazer e faço uma corrente, finalizando a minha peça. Eu vou mostrar para você agora dois jeitos que eu vou terminar essa touca. Deixa eu arrumar minha câmera. Então, aqui nós finalizamos. Você tem a opção de cortar o fio. Eu vou cortar mais ou menos uns 35 centímetros. Que eu vou costurar ela com a agulha de tapeceiro. Mas se você não quiser costurar, eu vou te ensinar o que você pode fazer, caso você queira. A outra opção que você pode optar, gente, é essa, ó. Você vai fazer um cordão de correntes. Faz a primeira correntinha e vai fazendo as correntes
com um cordão, 30, 40 centímetros, você determina o tamanho que você queira. Após o tamanho que você queira, o meu tem 44 centímetros, deixa eu cortar, é só uma ideia, tá? Pra você. Aí, ao invés de você costurar, você passa aqui na última camada, ó, pode ser com auxílio da agulha, como nós temos esses espaços aqui, que já é bastante suficiente para você passar, não precisando de auxílio, você só faz isso, ó, por baixo e por cima. Ó, vamos passando em volta, caso vocês queiram, tá, pessoal? Um jeito mais prático. Eu já vou fazer um outro jeito que eu vou deixar essa touca. Então, isso aqui, ó, vamos passar ele em volta todinho até encontrar. Tô terminando aqui de passar. Eu vim aqui terminar com você. Pra você ver que eu não precisei de auxílio de nada, ó. E tô fazendo todinho aqui o caminho com o dedo mesmo, ó. Chegou aqui, ó, nosso ponto. Aí você puxa todinho, ó, deixando bem franzidinho aqui, ó. Deixou aqui franzida, ó. Você vai fazer um laço e a sua touca vai estar pronta, se você gostar assim, tá? Se você... Deixa eu arrumar a câmera aqui pra você ver. Aí, ó, pra você ver como que fica, ó, amarradinho com um lacinho, tá? Caso você queira assim. Agora eu vou tirar e vou fazer costurada para vocês verem também essa opção aqui. Ou então vocês colocarem um pompom. Nos outros vídeos que eu fiz, todas eu fiz com pompom. Só passar a linha, ó, sobre a agulha de tapeceiro. E agora, aqui a gente faz assim, ó. Pega uma parte e vai introduzindo a agulha. Até contornar toda a peça. Sempre pegando aqui, ó, na parte de cima, ó. Só isso que nós vamos fazer, tá? Até o nosso pontinho de chegada. Aqui, ó, já bem próximo de terminar. A gente faz como se fosse uma linha, ó, até chegar no final. Chegou, olha, vou puxar, fechando. Puxa bastante, passa a agulha aqui por dentro e vamos costurar ela do lado de cá. Aqui nós podemos puxar, deixa eu passar o fio aqui que passou por dentro da... Pronto, aqui, ó, você aperta bem e costura, fechando assim aquele espaço que temos na parte de cima. Só ir fechando. Terminou de costurar e fechou, você corta o fio e já está pronta nossa touca. Então aqui eu vou dar só uma ajustada aqui, ó, pra ficar bem firme. E eu já vou cortar. Se você quiser costurar o pompom aqui, nessa hora você vira aqui, coloca o pompom e costura. Na outra touca eu ensinei a costurar pompom. Vou colocar playlist para vocês visualizarem aí, para ver se vocês querem também com pompom. Agora vamos mostrar a touca pronta. Aqui a nossa touca, ó, finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer mais uma touca bem quentinha, macia. Até o próximo vídeo.
Tchau!